Fala pessoal, Robson na área. E hoje eu venho compartilhar com vocês uma coisa que acontece muitas vezes aqui no canal, mas que eu não tinha ainda pensado como contar para vocês aqui. Que aí é mais uma vez os famosos bastidores do canal Robson Rocha. Como vocês sabem, eu gravo os vídeos aqui sem cortes, take único, mas às vezes acontece de eu começar a me perder nas palavras, enrolar a língua, gaguejar, entendeu? E aí eu pensei comigo, eu acho que a galera deveria saber que isso acontece, ou muitos já devem ter percebido durante o vídeo, assim, às vezes eu dou uma gaguejada, às vezes a minha respiração acaba sendo mais funda, uma coceira no nariz acontece, enfim, aqui. Os bastidores são os mais variados, né? Mas uma coisa que eu nunca contei pra vocês e que eu vou contar hoje é uma característica de como eu lido na hora que eu tô gravando o vídeo, mas eu preciso parar tudo depois de 3, 4 minutos trazendo informações pra vocês. E aí eu falo uma besteira aqui totalmente descontextualizada do que eu tava abordando e eu me perdi e a aleatoriedade chegou num extremo que não, Robson, pare e vamos começar de novo. Mas antes da gente continuar, já sabe o que tem que fazer, né? Quer curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e é claro que tu vai compartilhar com todo mundo aí da tua família, os teus amigos, pessoal do trabalho, quem frequenta a academia contigo, a turma do futebol, aquela tua amiga que gosta de jogar um videogame, para aqueles teus parceiros que são do RPG, enfim. Para quem vai tomar o grupinho do café, enfim, o da canastra, olha só. Vários grupos tu tens aí e tu tem que espalhar esse conteúdo. Mas nunca esquecendo de quem? Do teu doguinho. Ele é o ser mais importante e que mais respeita a tua aleatoriedade pessoal, tá bom? Gente, olha só. Eu costumo dizer que fazer tudo de câmera aberta aqui, sem cortar, sem editar, é uma coisa que eu cada vez mais tento aperfeiçoar, que tornar mais fluido, e eu acho que de uma certa forma tenho conseguido. Só que às vezes acontece de eu me perder aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, eu vou fazer uma coisa de propósito, pessoal. Eu troco a câmera e esqueço de olhar para a câmera que eu estou trocando. E aí quando eu vejo, eu faço isso aqui, e aí quando eu vejo, eu tô olhando para a câmera errada de novo, sabe? Tá, neste momento foi de propósito. Mas quando eu estou gravando os vídeos, às vezes acontece de eu, como eu disse antes, gaguejar, às vezes dar uma tossida, querer espirrar, e aí eu perdi 3, 4, 5, às vezes 10 minutos de vídeo e deu ruim, sabe? E aí uma das coisas que eu faço é usar palavrões na hora, eu xingo a pessoa, não, eu xingo a câmera, como se tivesse alguém na minha frente, mando para aquele lugar, sabe? E aí aquela coisa, de novo ter que gravar, que saco, né? E vou ser sincero com vocês, pessoal, já perdi alguns tesouros que eu poderia ter salvo aqui no PC, de um monte de asneira que eu tô falando aqui, sabe? E aí na hora eu simplesmente, vamos lá, a ação. Fala pessoal, Robson na área, entendeu? E aí começamos tudo de novo. Mas tem os mais variados xingamentos. Eu só não vou trazer aqui, não vou fazer uma compilação desses vídeos agora neste momento, porque literalmente alguns xingamentos que eu faço esbravejando aí em direção à câmera são xingamentos 18 mais, sabe? Então eu acabo excluindo e tal, mas se eu guardasse alguns, chega a ser até engraçado, porque eu acabo falando alguma coisa aqui, aí sai uma gargalhada lá no fundo da minha esposa que tá ouvindo eu falar, e aí ela até pergunta assim, tá, tu não vai botar isso no ar? Eu, claro que não, né, porque não tem nada a ver com o que eu tava falando, mas é engraçado que acaba virando
uma indignação que eu transformo acabo transformando em risadas, seja da minha esposa que tá ouvindo, ou risadas pessoais depois que eu não vou ver o vídeo e a besteira que eu falei, sabe? Chega a ser engraçado. Aí tu olha assim, tu tá falando bem sério, compenetrado, e aí quando vê aquele espirro. Bom, teve algumas vezes aqui, alguns vídeos aqui do canal que eu postei mesmo com esse espirro ali, eu deixei, porque eu pensei, cara, eu não posso perder tudo isso, que tava tão legal esse papo. Então, ó, vai com o espirro mesmo. Mas aí eu faço um serviço de triagem, vamos dizer, né? Quando eu tô gravando aqui. Porque aí eu olho assim, cara, isso aqui dá pra gravar de novo, né? Dá pra gravar de novo, tô com o conteúdo fresco na cabeça, sabe? Então é de boa, sabe? Mas eu reconheço que alguns já passaram aí com sonoplastias indesejadas. Teve esses dias um vídeo que eu gravei que tava um monte de buzina no fundo, sabe? E aí eu até durante o vídeo eu peguei e fiquei quieto. Ó, estão conseguindo ouvir? Assim, até depois eu fui ouvir o vídeo, eu não conseguia ouvir as buzinas, mas eu tive que botar no volume mais alto e eu consegui ver. Mas são situações como essa onde eu perdi o vídeo e aí eu, oh, que raiva, ter que começar a gravar tudo de novo. Enfim, isso acontecia. Ou então, sabe, eu botava a trilha um pouco mais alta, esquecia de reorganizar os volumes aqui, e aí também quando eu olhava, aquele eco alto, sabe? Porque eu bati aqui na minha mesinha de som e aí ficou aquele eco violento, sabe? Então, gente, se vocês pudessem acompanhar um dia de gravações aqui, vocês iam ver o sufoco que é alguns momentos. Gravando vídeos gripado, não tem coisa mais desafiadora. Porque aí eu tenho que lutar não apenas com a minha garganta que seca em alguns momentos, mas também com aquela aquela voz que fica meio anasalada e eu não posso escancarar, né? Apesar de que eu sou bem natural e falo que mesmo que estou gripado, mas a gente sempre tenta evitar que isso transpareça, né? Ou não, né? Ou não, às vezes eu escancaro mesmo. Mas, gente, assim, ó. Eu quis concentrar esse vídeo aqui para contar para vocês que tudo isso eu faço, sabe, ainda pensando num conteúdo legal, num conteúdo divertido, mas com veracidade. Com veracidade e ao mesmo tempo dentro do humor e da vibe leve que eu tento trazer para vocês, com uma seriedade de uma boa imagem, um bom áudio, entendeu? Mas às vezes, gente, o cérebro aqui, ele dá aquela congelada, dá aquela bugada, acaba gaguejando, entendeu? Só que acaba sendo tão feio no final da história. Não, aí não dá mais. Vamos ter que reiniciar esse negócio. Dá uma frustraçãozinha? Dá. Mas o meu combustível, quando eu venho para regravar, é de que a gente sempre consegue fazer um pouquinho melhor, entendeu? E estamos tentando, gente. Estamos tentando entregar algo legal para vocês, né? Então, espero que vocês estejam gostando. Espero que vocês estejam curtindo aí o conteúdo. Não vou trazer os xingamentos que eu faço olhando para a tela, para a webcam, porque aí vão pensar que eu tô xingando vocês aí do outro lado. Não. Mas eu falo, às vezes falo umas besteiras aqui, mas é uma indignação que eu tenho comigo mesmo do porquê que eu acabei errando naquele instante. E até uma coisa que eu vou contar para vocês aqui, que me surgiu agora aqui para falar. Se tem uma pessoa que busca uma certa excelência, claro, eu sei que eu sou falho em alguns momentos, mas eu sempre tento buscar uma excelência sabe, sempre tá evoluindo um pouquinho, sempre tentando trazer um ajustezinho melhor. Para quem observou assim, sabe, as lives, né, pode perceber que eu tenho evoluído alguns recursos, entendeu? Às vezes acontece de dar daquele tiltzinho no meio da live, né? De, por exemplo, do nada o jogo crashar,
do nada o meu camarada lá do outro lado cai a internet dele, mas aí são coisas que estão alheias à minha própria vontade, né? Mas que indigna. Só que em live eu não consigo esbravejar aquilo que eu tô sentindo naquele instante, sabe? Mas quando eu só tô gravando o vídeo, como eu tô falando agora com vocês aqui, e aí acaba tendo isso que eu tô sentindo agora, me faltando a palavra, sabe? Às vezes me falta a palavra. Tá aí. Quando falta a palavra, ou então eu gaguejo, espirro, me coço mais do que deveria me coçar, porque eu tenho rinite. Vou contar pra vocês aqui, gente. Eu tenho um histórico de rinite e às vezes o nariz aqui acaba me coçando, né? E aí quando eu vejo que eu me coço demais, quando eu vejo que eu tô gaguejando demais, eu penso, não, bora lá, vamos, apaga. Só que aí, como não é ao vivo, é gravado, aí o meu computador ouve xingamentos dos mais refinados, sabe? E aí é onde eu acabo me alimentando das risadas que eu ouço da minha esposa se indignando comigo, me indignando por ter me coçado, espirrado, enfim. E ela acaba me dando um combustível para continuar aqui, sabe? E eu olho para aquele monte de vídeo postado ali, ó, no YouTube, e eu penso, não, pessoal, vamos lá. Como diria o saudoso Raul Seixas, tente outra vez, né? E aí nós vamos lá e tentamos mais uma vez. Até vou contar para vocês aqui, teve um vídeo que eu postei recentemente fazendo a autoanálise de jogar o Final Fantasy VII Remake, Rebirth, fazer a platina de ambos os games. E quando eu me dei conta que eu tava fazendo um vídeo de mais de 30 minutos e a pauta vinha, era assunto, percepções, impressões, eu tava falando com vocês aqui, mas tinha uma coisinha aqui no meu lado me dizendo assim, ó, Robson, não erra, o conteúdo não pode falhar. E eu cheguei ao final dos 46 minutos de vídeo, sabe, vou dizer que satisfeito por ter conseguido, mas reconheço pra vocês que fiquei muito nervoso gravando aquele vídeo. E agora, hoje, aqui, tô falando esse vídeo aqui, eu tô de boa, porque ele é justamente para falar para vocês que às vezes a gente se perde aqui também. E eu extravaso xingando a webcam, tá? Xingo a webcam, falo um monte de besteira, mando para aquele lugar, entendeu? Imagino que uma pessoa esteja aqui na minha frente, falo, vai para aquele lugar e é isso aí. Bom, falei demais, contei um monte de história para vocês aqui. E aí eu quero saber de vocês, assim, o que vocês estão achando, o que vocês estão sentindo. E se quiserem me contar sobre como vocês lidam com o fato de ter que recomeçar alguma coisa, como é que vocês trabalham com o ato de recomeçar? Conta para mim aqui embaixo. Escreve para mim como é que é recomeçar algo que você estava fazendo, você estava indo bem, mas alguma coisa aconteceu para você ter que apagar tudo e iniciar de novo. Conta pra mim aí, tá certo? Se gostou, curte, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho e é claro que se tu tiver condições e não for te fazer falta na tua água, na tua luz, na tua internet, eu ia dizer telefone, cara. O telefone também é importante, né? O dinheiro que não for te fazer falta aí, ó, se tu quiser contribuir no LivePix aqui, opa, QR Code tá na tela, à disposição. Tamo junto, pessoal. Forte abraço a todos e, ó, já tô dizendo pra vocês, vou continuar xingando a webcam, tá? Mas sempre tentando entregar o melhor conteúdo pra vocês aí, tá certo? Quem sabe uma evoluçãozinha aqui, outra colar de recursos técnicos, por que não mais uma webcam aqui? Basta, aí eu vou me perder, né? Mas enfim, isso fica para outro momento, tá bom? Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!